espécie tem o seu ponto de dispersão. Dar aulas de educação ambiental fora do muro das escolas, incentivar a coleta seletiva de lixo e cultivar plantas em extinção. Essas são apenas algumas das muitas atividades de um educador apaixonado pelo meio ambiente. Aristides Sofiati é professor por vocação e ofício e apaixonado por filosofia e ecologia. Ele dedica a vida a levar os seus conhecimentos ao maior número possível de pessoas. No dia a dia, o professor pratica uma verdadeira maratona ecológica, documentando e denunciando os problemas do meio ambiente da região de Campos. O material que é derivado da água de lavagem do cana, são impurezas que saem da cana queimada, está sendo recolhido para ser entregue à FEMA, de forma a comprovar a existência de lançamento de poluentes nesse trecho aqui por uma das usinas da região. Sofiati também dá aulas de educação ambiental aos alunos de graduação na Faculdade de Assistência Social da Universidade Federal Fluminense. Uma vez por semana, ele percorre os municípios vizinhos, dando aulas e palestras. O professor procura tornar produtivas as horas que passa dentro do ônibus. Eu faço semanalmente essa viagem de Campos a Itabiruna. Eu aproveito nesse trajeto para colocar minha leitura em dia, embora esse não seja um ato muito recomendável em ônibus, ainda mais em ônibus urbano, e também para fazer um exercício de paciência daqui até lá. Sofiati não tem carro. O salário não é suficiente para pagar as despesas de tantas viagens. Ele não se queixa. Antes de tudo, Aristides Sofiati se define como um idealista. Na medida em que idealismo é entendido como a predominância, o comando absoluto das ideias sobre o mundo, nesse sentido eu não sou idealista, mas no sentido de que tenho um ideal e que luto por ele, aí sim, eu considero que essa postura é a postura de um idealista. O professor Sofiati vive em Campos, um município que tem cerca de 360 mil habitantes. Durante muito tempo, o crescimento da região se baseou na monocultura da cana-de-açúcar. No final da década de 70, a inauguração da plataforma de exploração de petróleo reativou a economia campista. Ao mesmo tempo em que trouxe o desenvolvimento, a nova fonte de riquezas provocou o crescimento desordenado na região. A cidade deve ser entendida também como um ecossistema. Portanto, prédios construídos em lugares impróprios, esgoto, lixo, outros fatores, como, por exemplo, o crescimento desordenado de favelas, representam o desequilíbrio desse meio ambiente. A natureza também tem voz, mas ela não é entendida. Ela fala uma língua diferente que precisa de intérpretes. Aristides Sofiati é também professor de História. Junto com cerca de 300 ecologistas americanos, ele luta pela aprovação de uma nova disciplina escolar, a ecohistória. A nova ciência abre mão da decoreba dos fatos e estuda a relação entre a sociedade e a natureza através dos tempos. Certa vez, um aluno me perguntou qual foi a guerra mais longa e mais intensa da história. De início, eu respondi logo que foi a Guerra dos 100 Anos, porque ela durou 118 anos e entendi que era a guerra mais longa da história. E a guerra mais intensa teria sido a Segunda Guerra Mundial. Mas depois, refletindo melhor, eu me dei conta de que a guerra mais longa que tem sido travada pela humanidade é a guerra contra o meio ambiente, a guerra contra a natureza, a guerra contra os outros seres que não os seres humanos. Sofiati também prega a ecoeducação, um método que integra os problemas ambientais às outras matérias do currículo escolar. Como
ecoeducador, o professor Sofiati leva seus alunos em excursões ao ecossistemas do Norte Fluminense. São aulas práticas que ele chama de aulas de campo. Atenção, meninas e rapazes da Universidade da Terceira Idade. Nós agora vamos para a Lagoa Limpa, que é uma das lagoas mais bem protegidas da região. O educador ambiental tem que transpor os muros da escola. Ele tem uma tarefa tripla, a meu ver. Primeiro, trabalhar com os estudantes. Segundo, trabalhar com os seus colegas. Terceiro, trabalhar com a comunidade também. A Lagoa Limpa, na verdade, ela não é uma lagoa verdadeira. Ela era um rio antigo que desembocava no Muriaé, que está próximo daqui, quer dizer, portanto era um afluente do rio Muriaé e que com as várias enchentes do Muriaé, ao longo de milhares de anos, foi sendo barrada aos poucos. Há cerca de 25 anos, o professor Sofiati transmite seus conhecimentos ecológicos sob a ótica da história. Tanta dedicação acabou por orientar as vocações de pessoas que hoje aplicam esses conhecimentos na vida prática. Dentro do meu trabalho profissional, especificamente, isso teve uma influência direta, porque não dá mais para a gente compatibilizar determinadas situações de trabalho. E com isso a gente vai tentando modificar até dentro do próprio seio familiar, do próprio seio de convívio com os colegas profissionais, estabelecendo novas discussões, estabelecendo novas visões de mundo e tudo mais. O professor Sofiati se mantém fiel aos ecológicos até mesmo em casa. Minha vida não se resume só a teorizar a respeito de ecologia. Eu também procuro levar essas ideias à minha vida privada, à minha vida particular, à minha vida cotidiana. No caso do lixo, por exemplo, nós estamos tentando aqui em casa fazer a separação do lixo, a coleta seletiva, colocando metal, vidro e plástico em latões separados. Todo o lixo orgânico, vegetal, vem para essa composteira, onde é decomposto, transformado em terra, retirado por baixo e conduzido para uma outra parte do quintal, onde fica acumulada para ser usada em vaso, em jardim e como adubo para as plantas. A batalha do professor Sofiati não para. A militância ecológica inclui a colaboração com alguns jornais locais. O professor não parou de estudar. Com 48 anos, ele está terminando o curso de mestrado. É aos sábados e domingos que aproveita o tempo que lhe sobra para escrever sua tese. Os ecologistas entendem que o ser humano é natureza também, que a cidade é também ecossistema. Então, a natureza não termina onde começa a cidade, nem vice-versa. Um astronauta, ao contemplar a Terra do espaço, vê mais a sua unidade do que as suas diferenças. Da mesma forma, os ecologistas, quando incluem a natureza em seus esquemas, diluem as fronteiras que separam os assuntos humanos, as ideologias, os sistemas econômicos sociais. Em vez de corte, eles veem continuidade. Em vez de diferenças, eles veem semelhanças. A criatividade e a disposição de Aristides Sofiati ficam como exemplo para alunos, professores e todos que se interessam pela pesquisa e preservação do meio ambiente. O Globo Ecologia volta na semana que vem. Até lá! Rede Globo São Paulo. Assista agora Pequenas Empresas, Grandes Negócios.